Olá, professor Max Engler aqui e hoje, continuando aí a nossa lista de temas de atualidades, principalmente essas primeiras, nós estamos falando bastante sobre os preconceitos, falamos já um pouco sobre o racismo, falamos sobre a questão aí da... E hoje nós vamos falar de um tema que é a demofobia, né? Que nome estranho, demofobia, mas é isso mesmo. A demofobia é o conceito, ele pode ser, nós vamos conceituar as duas formas aqui. A demofobia, para muitos autores, é a questão da aversão ao pobre. Então você tem aversão, você tem repulsa ao pobre, a pessoa sem recursos financeiros. E também alguns autores vão classificar a demofobia como a aversão a multidões, aos povos. E tem autores que vão dizer que é a aversão a multidões com muitas pessoas diferentes de você e que muitas vezes são pessoas pobres. Nesse sentido, há um conceito muito parecido, porque o nosso foco da aula aqui é entender a questão dessa segregação espacial, dessa divisão de classe que nós temos, principalmente nos países mais periféricos, nos países em desenvolvimento. Existem alguns autores que vão classificar essa aversão ao pobre como aparofobia. Olha aqui, ó, essa palavra aqui, ó. Aparofobia, né? Palavra feia, e tem que ser feia mesmo, porque esse aporo vem do grego, significa pobre, então fobia do pobre. Então, essa aversão ao pobre para alguns autores chamadas de demofobia, para outros conceituadas como aparofobia. O importante é que demofobia ou aparofobia no sentido da aula e no sentido de temas que caem muito em atualidades, a questão de como a nossa sociedade possui essa aversão ao pobre, às pessoas sem recursos, e como isso atrapalha o nosso crescimento coletivo de modo geral da sociedade para a busca da melhoria de qualidade de vida de todos, porque você tem a repulsa em vez de você tentar ajudar o pensamento do crescimento. E isso muitas vezes faz com que os políticos, sejam os demofóbicos, os políticos que têm essa aversão ao pobre muitas vezes, os governantes que nós temos. Então nesse processo eles representam muitas vezes aquilo que a sociedade tem dessa aversão. Nesse sentimento é importante que a gente entenda que essa questão no Brasil de favela, de ocupação irregular, de segregação socioespacial, de uma área do Brasil ser muito mais desenvolvida do que outra, tudo isso por trás tem esse pensamento e esse sentimento ligado à aparofobia ou demofobia. Qual o contexto principal dessa questão? Nós estamos acostumados a pensar que o crime organizado, que estupradores, que traficantes, que ladrões, onde tem a droga, sempre está ligado onde estão pessoas pobres, a locais que moram pessoas pobres. É o contexto geral daquilo que nos é passado. Então nós tomamos isso como verdade e usamos isso de justificativa para a gente, para dizer que não vai lá não pode passar lá. Cuidado, a pessoa vem de tal local, então você classifica o local da onde a pessoa vive como o caráter dela. Então essa demofobia que nós temos está muito presente na nossa vida. E nós buscamos algo para o nosso inconsciente para tentar dizer, não, a culpa não é minha, eu não tenho culpa dela ser desse jeito, dela ser pobre, eu não tenho culpa dela morar naquele local. Então nós temos esse preconceito e ele é muito latente num país que tem as maiores desigualdades sociais, uma das maiores desigualdades sociais do mundo. Em algumas aulas nós já conversamos sobre a questão da xenofobia, que é aquela aversão ao estrangeiro. Mas é muito interessante que hoje em dia na Europa, muitos estudiosos, filósofos, estão classificando que aquele movimento de xenofobia causado relativo aos refugiados sírios, aos latinos, às pessoas do leste europeu, muitas vezes esse sentimento, ele é mais do que a xenofobia ligada ao racismo, que são os dois pilares da demofobia, porque ninguém tem aversão ao turista rico que vem visitar o seu país, ninguém tem aversão aos grandes empresários estrangeiros que vêm para o seu país, as pessoas têm aversão aos estrangeiros pobres. As pessoas têm aversão aos estrangeiros que vêm pedir no seu país. Que a gente não é exatamente aversão ao estrangeiro, é aversão à pobreza, aversão a pessoa sem recurso, aquela pessoa que mora onde você acha que não deveria morar. Você tem uma espécie de vergonha quando alguém vem visitar a sua cidade
e passa por um local pobre, você, não quero isso. Quando o Brasil foi sediar a Copa do Mundo, aquelas favelas que estavam na entrada de São Paulo e Rio de Janeiro foram removidas. E estavam lá há 30 anos. Por quê? Porque eu tenho que esconder o pobre, eu tenho que esconder a pobreza. Então, essa demofobia, ela chega a ser, repugnante, lógico. Mas assim, ela é algo que no nosso subconsciente, no contexto geral, a gente liga, não, mas a culpa não é minha, eu preciso... lá pode ter o estuprador, lá vai ter o traficante, lá vai ter... Então, nós classificamos o pobre como responsável por esse processo. O processo que a gente vive, é importante entender que essa demofobia, ela vai aparecer em diversos pontos e questões da nossa sociedade. Olha, aqui só entra vestido dessa forma, aqui você não é bem-vindo, tem que ter aparência boa, aqui é um condomínio fechado, que fecha suas portas para quem não pode entrar lá. Então, eu tenho várias questões, a favela de um lado, essas contradições, a segregação, ela vem acontecendo na nossa sociedade, fazendo uma briga de classes muito grande, certo? E essa aversão ao pobre, ela está muito ligada no nosso país, como já foi dito, com as grandes desigualdades sociais. Então, politicamente, certo? As pessoas sem recursos cada vez mais ficam sem serem representadas. Essa é a grande questão, porque não há uma luta coletiva por essa questão. As sociais, inclusive no Brasil, principalmente no Brasil, estão muitas vezes pautadas na não aceitação ao pobre e nas pessoas sem recursos. Em pleno 2019, esse é um dos grandes preconceitos que as nossas sociedades em geral têm. Para muitos autores, a demofobia ela pode ser cobrada aí no vestibular na questão de filosofia, na questão de história e também como um tema de redação. Essa aversão ao pobre, a segregação social do Brasil pode ser uma questão ligada à demofobia. Então, dentro desses temas, é importante que você veja que demofobia, para muitos autores, é a junção de racismo com xenofobia. O conceito, demofobia e aparofobia, que vem sendo utilizado hoje pelos autores mais recentes aí, na questão do processo da não aceitação dos europeus em relação aos refugiados sírios, aos refugiados que vêm de todo o mundo árabe. Por quê? Porque eles, além de serem de uma cultura e um povo diferente, ao ponto de vista europeu, eles são pobres e totalmente sem recursos, como se não tivessem, pela falta de recursos, nada a acrescentar naquele país. Com muita chance de cair, às vezes ele vai estar subentendido, às vezes ele vai estar jogado na questão, olha, o Brasil da segregação, o Brasil da desigualdade, o Brasil onde o mais rico fica mais rico, o mais pobre fica mais pobre. Essas questões por trás estão envolvidas a questão da demofobia ou aparofobia. Então essa foi a aula de hoje. Te vejo na próxima. Um abraço do professor Max Engler.